Veio a notícia de que houve uma debandada no gabinete do Moraes. Acho que tá todo mundo temendo a Magnitsky. Só que assim, só digo uma coisa. Agora é tarde. Agora é tarde. As cagadas que eles tinham que fazer já fizeram, nós já sabemos. E o que sabemos já é suficiente para as sanções. Não adianta pedir para sair agora. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo recheado de informações da política. Eu tô chegando com um caminhão de notícias de Brasília. Muitas coisas acontecendo nesse momento, muita coisa envolvendo gente poderosa que eu venho passar agora tudo para vocês. Antes de mais nada, eu já peço para você que é novo aqui no canal para que se inscreva agora mesmo e também ative o sino das notificações para se manter sempre atualizado. Deixa o like no vídeo, então, e vamos para a notícia. Vamos começar então aqui falando sobre esse diálogo improvável que aconteceu entre o Oswaldo Eustáquio e o Eduardo Talhaferro. O jornalista português Sérgio Tavares publicou essa semana uma gravação de uma chamada de vídeo feita entre o Oswaldo Eustáquio e o Eduardo Talhaferro. O Eustáquio e o Talhaferro começam falando dos juízes auxiliares do Moraes, o Marco Antônio Vargas, o Ayrton Vieira, aquele da criatividade, enfim. O Talhaferro diz que esses caras o prejudicaram muito. E logo depois que surgiu essa notícia, dessa conversa bizarra do Talhaferro com o Eustáquio, veio a notícia de que houve uma debandada no gabinete do Moraes. Só que a debandada não aconteceu, pelo que eu entendi, essa debandada não aconteceu por causa da divulgação desse áudio. Essa debandada já vinha acontecendo desde janeiro e a gente é que não soube. A gente soube agora. E aconteceu, então, pelo menos 3 juízes, assessores do Moraes, saíram do gabinete. Aí eu não sei dizer, e também os jornais não descobriram, se eles foram mandados embora, ou seja, voltaram para os seus tribunais de origem, porque o Moraes não queria mais que eles trabalhassem com ele, não sei, ou se esses juízes saíram por iniciativa própria, que é o que eu acho que deve ter acontecido. Vou botar aqui. Ó, juízes deixam gabinete de Moraes, incluindo envolvido em vazamento. No caso, Ayrton Vieira. Ayrton Vieira apareceu nos vazamentos, lembra? E ministro seleciona substitutos. Parece que só ficou um camaradinha lá, um juiz. Todos parece que são juízes de São Paulo. No caso, o Ayrton Vieira é desembargador do TJSP. Parece que só ficou um rapaz lá. Acho que Rafael o nome. E 3 saíram. Então, veja, atenção, juízes. Moraes está abrindo processo seletivo para escolher mais 3 juízes para trabalhar em seu gabinete e usarem toda a sua criatividade. Agora eu quero saber quem vão ser os 3 juízes, né, kamikazes, que nesse momento de lei Magnitsky rondando, vão topar a empreitada de trabalhar com o Moraes. Olha, eu não sei quem vão ser os kamikazes, mas uma coisa é certa, sempre tem baba-ovo, sempre tem pela-saco, e mais do que isso, sempre tem burros, porque aceitar ser assessor do Moraes neste momento histórico de Magnitsky rondando é ser kamikaze. E é ser burro mesmo. Às vezes a pessoa não tem nem noção do perigo que passa a correr. Mas enfim, vamos ficar de olho, vamos ver quem vão ser os 3 nomeados, os 3 kamikazes, e vamos ver, né, se eles não vão também aplicar a criatividade, né, aprender com o desembargador experiente, Ayrton Vieira, a usar bastante a criatividade. Vamos ver. Ó, 2 juízes auxiliares e 1 instrutor deixaram o gabinete de Moraes, que faz processo de avaliação para selecionar substitutos.
Ó, quem toparia participar da avaliação do Moraes? Ministro não se manifestou sobre as trocas de auxiliares. Eu li a matéria, e a matéria também não, o jornalista também não conseguiu descobrir se eles foram demitidos, digamos assim, exonerados é a expressão correta, né? Exonerados a pedido ou se foi por iniciativa do próprio Moraes. Não sabemos. Mas acredito que eles tenham pedido para sair. Francamente. Acho que está todo mundo temendo a Magnitsky. Só que, assim, só digo uma coisa. Agora é tarde. As cagadas que eles tinham que fazer já fizeram, nós já sabemos pelo menos parte delas. E o que sabemos já é suficiente para as sanções. Não adianta pedir para sair agora, Ayrton Vieira. A cagada já foi feita. A regra do STF, pessoal, é manter esses juízes por até 2 anos. Então, deu 2 anos, troca os juízes auxiliares. Mas o Ayrton Vieira, pelo menos, ele já estava no gabinete desde 2018. Então, não cabe a desculpinha agora de que, não, passou do tempo dele, por isso que ele saiu. Não é nada, não. Parece que tem lá umas exceções, que se tiver uma autorização especial, eles podem passar desse período de 2 anos no gabinete. E o Ayrton está lá desde 2018, estava, né? Saiu, estava lá desde 2018. Então, essa desculpinha de que ele saiu porque já deu o tempo dele de 2 anos, não cola. Porque ele está lá muito mais tempo. E eu achei engraçado que o Estadão disse que o Moraes é o único ministro do STF com autorização para ter 4 assistentes. Enquanto os outros, eles só podem ter 3. Enfim, algo me diz que está todo mundo se borrando de cagaço da lei Magnitsky. Mas agora, enfim, agora eu já acho que é tarde demais para pedir exoneração, voltar lá a ser juiz em São Paulo, né, quietinho, né, vou ficar aqui quietinho aqui né, sem ninguém perceber que eu existo. Não, já percebemos que vocês existem, já percebemos. Agora, não adianta se arrepender. E uma outra coisa que aconteceu agora, aliás, vai acontecer agora na próxima quarta-feira, que é digna de nota. Justiça dos Estados Unidos marca audiência sobre possível fraude em registro migratório de Felipe Martins. Quarta-feira, em Orlando. Os advogados do Felipe Martins protocolaram uma ação judicial em Orlando. Então, essa história do registro falso, que alguém inseriu, já foi judicializada. Marcou-se a audiência para o dia 9 de abril, agora, próxima quarta-feira, vai ser a primeira audiência. E o objetivo, então, é saber como, quem e por que foi inserido um registro falso de entrada em abril de 2024. A entrada teria sido em dezembro de 2022 e o registro falso teria sido em abril de 2024. E esse registro falso acabou sendo apagado 2 meses depois. E segundo os advogados, o Felipe vai participar da audiência de forma virtual, claro, até porque ele não pode sair da comarca lá onde ele reside, que é Ponta Grossa. Então, não sei, acho que ele está de tornozeleira, tem proibição de sair da comarca, então ele não pode ir até Orlando para ser ouvido. Então, ele vai ser ouvido por videoconferência. Essa demanda, então, foi proposta pelo próprio Felipe por meio dos seus advogados e, com certeza, é de interesse nacional dos Estados Unidos. Então, muito bom, né? Primeira audiência já, andando rápido o processo. Queremos saber quem fraudou. Né? Temos muito interesse, e não só nós. Os Estados Unidos também têm interesse. Esse não é um interesse apenas do Felipe, ou do Brasil, ou dos patriotas. É interesse aqui dos Estados Unidos também. Porque quem fraudou por conta desse motivo pode fraudar para um terrorista, por exemplo, entrar. Quem garante? Pois bem, já está um pouco tarde, mas eu acho que eu vou estender aqui um pouquinho TV em Justiça para falar sobre o juiz Lorde Inglês.
Essa foi a notícia que eu acho que marcou realmente a semana. Teve o lance lá da conversa, lá do Talhaferro, do Eustáquio e tal, mas essa notícia do Lorde Inglês foi maravilhosa. Sim, parece que a gente está dentro de um conto de Lima Barreto. Quem é que leu aquele conto, O Homem que Sabia Javanês? O sujeito lá que não sabia javanês porcaria nenhuma, mas ficava lá todo pimpão, né? Se fazendo de única pessoa que sabia javanês. Aí ele falava lá, inventava umas palavras e fingia que estava falando javanês. Um falsário. Eu só lembrei desse conto, é maravilhoso. Um conto pequenininho, pessoal, vocês leem ali, rapidinho, meia hora, vocês leem. É um conto pequeno e maravilhoso. Leiam, O Homem que Sabia Javanês. E eu só lembrei disso quando eu vi esse caso aí desse juiz do TJ São Paulo. A gente só está falando aqui de TJ São Paulo. O sujeito era juiz há, sei lá, 30 anos, não sei quantos anos ele ficou na magistratura. Mas ele entrou na magistratura ali, bacana, por concurso, direitinho, já com o nome falso. Então, a coisa é fraudulenta ali desde o princípio. Parece que até a faculdade que ele cursou no Largo de São Francisco, até a faculdade ele já teria feito usando o pseudônimo. Ele teria usado esse nome falso por mais de 40 anos. Essa história foi maravilhosa, maravilhosa. Deixa eu colocar aqui na tela. Ó, juiz de São Paulo. Juiz de São Paulo usa nome falso por mais de 40 anos e engana instituições. Maravilhoso. O nome do juiz. O nome do juiz. Edward. O cara não economizou na realeza. Se liguem no nome do juiz. Edward com W no meio, tá? Edward. Albert Lancelot. Dodd Canterbury Caterham Wakefield. Olha, que notícia. Olha, isso foi maravilhoso. Isso daqui a pouco daqui a 100 anos, isso vai ser lembrado como uma lenda. Pior que nem é lenda, né? Foi algo que aconteceu. Atualmente, ele está com 67 anos. E o nome dele, na verdade, descobriu-se que era José Eduardo Franco dos Reis. Ou seja, ele era o Zé Eduardo. O doutor Edward Wakefield, na verdade, era o Zé Eduardo. Que coisa maravilhosa. Ele foi tentar tirar uma nova via do RG. Olha o nosso Lorde. Olha o nosso Lorde inglês. Que maravilhoso. Maravilhoso. Eu, para sempre, chamarei de Dr. Edward. Não tem nenhuma chance de eu chamá-lo de Zé Eduardo. Aliás, eu acho que ele deveria ganhar esse nome para sempre. Ele fez por onde? Ele foi tentar tirar uma segunda via do RG no Poupa Tempo, em outubro do ano passado. E o Poupa Tempo, né, hoje em dia está todo informatizado, já estava com o sistema todo interligado, de digitais, a coisa toda. E o Dr. Edward pensou que ele ainda estava lá em 1980, quando ele surgiu com esses documentos aí, com esse novo nome. E na época não tinha interligação, não tinha sistema, era tudo ali na base do olhômetro, não tinha nada ali que pudessem fazer, que pudessem, né, verificar que aquele nome não era dele. Mas hoje em dia já não é assim. E ele, né, com a cabeça lá em 1980, ele foi no Poupa Tempo pegar uma segunda identidade, sei lá, segunda via. Enfim, com essa interligação de sistema, parece que ele manteve as duas identidades ativas. Então, ele era tanto o Edward como o Zé Eduardo. E lá no Poupa Tempo, acabaram verificando que ele tinha duas identidades. Que loucura, né? Ele teria criado essa personalidade fictícia em 1980.
Eu nasci em 1980. Esse cara, desde 1980, circulando aí como Edward Lancelot Canterbury Wakefield. Ele fez faculdade no Largo de São Francisco, já se formou, né, com nome falso. Então ele está lá circulando, né, pagando de lord inglês. Inclusive, em 1995, logo depois de passar no concurso, ele deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, dizendo que ele era, sim, descendente de nobres britânicos. Eu até li essa reportagem, achei engraçadíssima. Aí eles entrevistaram uma pessoa que passou para juiz que tinha um nome chinês. Era uma reportagem que pegava essas pessoas, né, de fora, né, com sobrenome estrangeiro, e colocaram uma reportagem só disso, e ele entrou na reportagem como sendo o descendente britânico. E então, depois que essa história veio à tona, vieram muitos relatos sobre esse juiz, e o pessoal começou a contar, o pessoal que o conhecia, né? De repente o pessoal do fórum, lá o escrivão, o estagiário, os funcionários, a galera começou a dizer como é que esse cara se comportava no dia a dia, o que ele dizia. E muita gente apareceu dizendo que ele dizia que ele tinha morado 25 anos na Inglaterra, tinha estudado matemática lá, e ele teria tido um amor mal sucedido com um rabo de saia da Bahia. E esse relacionamento não teria dado certo, mas ele ficou no Brasil. As pessoas que o conhecem, né, dizem que ele contava essa história. Ele, né, veio, né, por causa de um rabo de saia, ficou aqui no Brasil, relacionamento não deu certo e ele acabou ficando. E o pessoal conta histórias maravilhosas, maravilhosas. Diz que ele tomava chá das 5 todo dia, né, rigorosamente às 5 da tarde, como um perfeito lord inglês. Usava terno de tweed. Ele dizia que ele fazia fono, olha só. Ele dizia que ele fazia fono para perder o sotaque da Inglaterra. Que loucura. Então ele ia lá com aquele sotaque de, sei lá, sotaque de Vila Nhocuné, sotaque de Sapopemba, sotaque de Piracicaba, dizendo que fazia fono para perder o sotaque britânico. Então, a história é maravilhosa. O pessoal dizia ainda que ele tirou férias na época do casamento do príncipe Charles com a Camila. Ele tirou férias, ia ter o casamento, né? Aí diz que ele tirou férias na mesma época e ficou ali, tal, e o pessoal ali ficou envolto naquela aura de mistério. Ele fez um mistério dizendo que ele não podia dar muitas informações. Fez todo um mistério sobre o que rolou para deixar os colegas com inveja. Ele fingiu que ele foi no casamento para deixar os colegas com inveja. E eu digo para vocês, eu frequentei esse ambiente da magistratura por 10 anos. E eu digo para vocês, eu tenho certeza absoluta de que ele foi muito bem sucedido no seu empreendimento de deixar os colegas com inveja. Com certeza ficaram com inveja. Eu conheço esse povo. Para deixar esse povo com inveja não precisa muito. Então imagina você, o sujeito lá, o lord inglês, com esse nome maravilhoso, num nome real, o nome da realeza, com terno de tweed, tomando chá das 5 toda tarde, e o povo pensando que ele estava indo para o casamento do príncipe Charles. Olha, mas o povo deve ter ficado realmente com muita inveja. É certeza absoluta. Com certeza o doutor Edward botou a juizada para chorar. Tipo, os juízes que se sentem, né? Oh, eu sou o juizão. Eles devem ter se sentido menosprezados com um perfeito lord inglês ali, oriundo da realeza, indo para o casamento real. Não é brincadeira, não. Aí o pessoal dizia também que ele ia para o metrô, ele ia de metrô para o trabalho, dizendo que era porque ele estava acostumado ao excelente transporte público de Londres. Aí as pessoas me perguntaram, mas Ludmila, e agora que todo mundo descobriu a farsa, como é que ficam as sentenças desse sujeito? Ele deu sentença aí por, sei lá, 30 anos. Os atos processuais em geral. Como é que fica? Vai ter que ser tudo anulado? As pessoas me perguntaram.
E a minha resposta é, na minha opinião, não. Tudo vai ter que se manter do jeito que está. Deixa eu tentar explicar aqui para vocês de maneira bem didática. Bem didática. Depois eu faço uma explicaçãozinha mais jurídica, mas eu vou explicar didaticamente por que isso precisa se manter. Tá? Todas as decisões. Imagine você chama um eletricista para fazer um serviço na sua casa, para trocar uma luminária no seu teto. Aí o eletricista vai lá, faz o serviço tranquilo, tal, você paga o eletricista, ele vai embora, o eletricista diz para você que o nome dele é João. Tá? Seu João, eletricista, vai na sua casa, faz o serviço, troca lá a luminária, você paga e ele vai embora. Um mês depois, você descobre que o eletricista João, na verdade, não se chama João, se chama Severino. Você vai pedir para ele o dinheiro de volta? Teve alguma nulidade? Você teve algum prejuízo com o fato do suposto José, na verdade, se chamar Severino? Não teve. Você não teve prejuízo nenhum. A parte não teve prejuízo. Ao que nós sabemos, foi ele mesmo que fez a prova. A pessoa dele. Tá, com outro nome. Em vez de ser José, era o Severino. Mas era a pessoa dele. Pessoa dele que foi fazer o concurso, passou no concurso, prestou lá o serviço dele por sei lá quantos anos e se aposentou. O único erro nessa história toda foi o nome dele. E tem um princípio em direito que se chama pas de nullité sans griffe. É um termo em francês que significa não há nulidade sem prejuízo. Então, para a parte no processo pedir uma anulação, a parte precisa comprovar que ela foi prejudicada. Pergunto a você, qual prejuízo alguma parte julgada por ele vai poder alegar? Não tem prejuízo. Ah, o nome dele, ele botou aqui que é Eduardo, mas é José Eduardo. Tá, mas qual é o prejuízo que você teve na sua vida? Não teve prejuízo. Então, ele não prejudicou ninguém. Ele prejudicou, sim, a credibilidade da administração pública. Então, ele vai ter que responder pela falsidade, claro. Eu não estou defendendo aqui que o doutor Edward seja absolvido, não dê nada para ele. Não é isso. Eu acho que tem que dar. Né? Ele cometeu um crime, uma falsidade, ele vai ter que pagar por isso. Eu só estou dizendo que os atos dele como juiz estão íntegros. Ninguém vai ter direito de... É claro que quem, de repente, foi prejudicado, no sentido de ter tido uma decisão desfavorável, vai querer usar esse fato para tentar anular. Mas eu já digo, olha, essa justificativa não cola, porque essa questão do nome não prejudica ninguém nessa história. Prejudica só a credibilidade das instituições públicas, tal. Mas não as partes que ele julgou. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.